Eu sou José Ricardo, minha formação é em engenharia eletrônica, porém, eu já estou na área de TI já há bastante tempo e dentro dessa área fazendo várias coisas e ultimamente também trabalhando com compliance e proteção de dados pessoais e sensíveis. Eu queria introduzir também a vocês, apresentar o Jorge, que é o nosso responsável pela parte comercial. Se o Jorge puder abrir a câmera e falar alguma coisa, por favor. Olá, tudo bem? Então, aproveitando também, eu sou o Jorge, eu sou da área comercial da Automato, né? Vou estar acompanhando aqui como staff. Bom, como eu falei para vocês, hoje, então, o tema não é especificamente sobre o conteúdo da Lei Geral de Proteção de Dados LGBT, até porque esse é um tema já bastante conhecido no mercado, existe assim, muito conteúdo sobre isso, então não é esse. O objetivo é falar, é ajudar as empresas, principalmente agora, recente, né, a partir do dia 1º de agosto, se iniciaram as multas e penalidades por descumprimento, por desconformidade com a lei, e isso faz com que as empresas busquem, com uma certa urgência, pelo menos aquelas que ainda não se adaptaram, não se adequaram, com relação a como elas devem fazer, como agir, o que fazer para se adequarem à Lei Geral de Proteção de Dados LGBT. Então, esse é o tema principal dessa discussão de hoje. Para isso, nós desenvolvemos um método que, basicamente, nós dividimos essa fase de adequação em 6 passos, né? Isso, inclusive, esses 6 passos, é importante dizer desde já, todos eles são entregáveis, cada passo desses gera entregáveis que são obrigatórios perante a LGPD. Isso é importante dizer desde o princípio. E o método, então, ele busca trazer simplicidade, assertividade e, ao mesmo tempo, otimizar os prazos e orçamentos para se fazer essa adequação. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Nesse momento, eu vou até pedir a permissão de vocês para mostrar uma pequena figura que resume de uma forma bastante esquemática, né, esses 6 passos. Então, na verdade, a gente começa, né, com uma série de entrevistas junto com a empresa, de tal forma em que nós consigamos identificar todos os processos que lidam com dados pessoais ou sensíveis. Chamo só essa atenção sobre isso, tá? Não vamos levantar todos os processos da empresa, não é esse o objetivo. Apenas os processos que lidam com dados pessoais e sensíveis. Então, a gente parte daí. Então, para isso, existe todo um método para poder se identificar isso através dessas entrevistas, de uma série de questionários, de checklists, em que aí identificamos para cada processo quais são esses dados pessoais e sensíveis que são coletados ou processados por esses processos. E isso faz com que nós documentamos isso através do quê? De algo que nós chamamos de um inventário de dados pessoais e sensíveis, né, baseados nesses processos. Depois fazemos isso com a parte de mapeamento, né, que é o segundo passo. O terceiro passo, nós fazemos aqui a parte de relatórios de impacto à proteção de dados. Em seguida, um plano de ação que vai atacar cada um desses riscos identificados, uma matriz de funções e responsabilidades, ou papéis e responsabilidades, como alguns preferem chamar, e depois um workshop. Então, nós vamos, nos próximos minutos, explorar em detalhes
cada um desses passos, certo? Então, vamos retornando aqui. Então, agora, vamos começar a falar do primeiro passo, né? Então, o primeiro passo que nós temos, como eu já tinha adiantado a vocês, é o inventário de dados pessoais e sensíveis. Então, para isso, nós temos toda uma metodologia de coleta dessa informação e para cada um desses processos, então, nós identificamos esses dados, inclusive classificando-os conforme o tipo de uso que se faz, base legal, tudo isso de acordo com a LGPD, também onde que eles estão, para que estão sendo usados, né? Depois disso, o próximo passo é a parte de mapeamento, né, de dados. O que vem a ser esse mapeamento? Ora, uma vez que nós identificamos quais são os dados pessoais e sensíveis baseados em cada um desses processos, nós precisamos agora, nesse passo, identificar para cada dado desse, onde que ele está sendo armazenado, se existe alguma política, algum procedimento de proteção, de segurança de informação em cima desse dado, qual é a base de dados que está suportando isso, né? Então, tudo isso digamos assim, é feito de forma sistemática, né, de tal forma que possamos identificar no final desse ciclo todos o contexto em que esses dados estão sendo usados dentro da empresa, né? O próximo passo, nós partimos para identificar basicamente o quê? Os riscos que essa empresa está exposta quando se fala de dados pessoais e sensíveis. Então, para isso, nós partimos daqueles inventários de dados e de toda aqui, digamos assim, as hospedagens onde esses dados estão sendo mantidos, e a partir daí começamos a identificar todos os riscos que essa empresa está exposta, né? E um detalhe, para cada risco desse, nós temos que medir o impacto dele perante o negócio, né? Ou seja, a probabilidade desse risco ocorrer e o impacto que ele pode, no caso de ocorrência do risco, o que ele acarreta em termos de negócio. Então, baseado nesse binômio impacto e probabilidade, conseguimos medir o risco, né, de cada evento que foi previamente identificado. Então, tudo isso é devidamente detalhado dentro desse relatório, e também, no próximo passo, aí nós identificamos, dentro do plano de ação, o que é feito, o que se deve fazer para, digamos, mitigar, para diminuir esse risco, né, que foi identificado no passo anterior, e, principalmente, também, na medida do possível, eliminar o risco, né? Sabemos que muitos riscos, por várias razões, não são passíveis de uma eliminação total, né? Por exemplo, um risco de ter uma invasão por hacker, né? Hoje, por mais sofisticado que seja os algoritmos, né? Toda a parte de proteção contra invasões, muitas vezes ainda acabam ocorrendo, né? Então, são riscos que, tipicamente, o máximo que se consegue fazer é diminuir isso num nível bem baixo, né? Ou, às vezes, nem tanto, mas eliminação total não é possível nesse momento, né? Só para ilustrar com um exemplo. Depois, no quinto passo, aí começamos a trabalhar
identificando para cada uma das funções que são previamente definidas dentro da Lei Geral de Proteção de Dados, quais são as responsabilidades dentro da empresa, né? Então, para isso, basicamente, a gente começa falando do titular do dado, que nada mais é do que o cidadão que está interagindo com essa empresa e que está fornecendo seus dados. E não necessariamente só um cidadão externamente à empresa, pode ser, por exemplo, também um funcionário da empresa, né? Que, nesse caso, passa a ser também um titular. O segundo tipo de função definido na lei é o controlador, né? Então, o controlador, quem que é o controlador? É a empresa propriamente dita, que perante a fiscalização da lei é que vai responder em caso de descumprimento ou de alguma desconformidade com a lei. Muitas vezes, essa empresa, que é a controladora, por alguma razão de negócio, ela resolve, por exemplo, terceirizar uma determinada função. O que vem a ser isso? Por exemplo, você ter que rodar a folha de pagamentos e jogar isso para uma empresa terceira, né? Então, vai ser uma empresa que você vai ter um contrato, né? Essa empresa controladora assina um contrato com a empresa terceira, e essa empresa, então, vai fazer rodar a folha de pagamento mensalmente, por exemplo. Então, nesse caso, essa empresa passa a ser uma operadora, né? Perante isso dentro da terminologia da LGPD. Claramente, se ocorre algum problema de desconformidade, de vazamento durante a execução da folha de pagamento, nesse exemplo, a operadora também passa a ser responsável, né? Então, isso é importante entender. Existe uma corresponsabilidade. Ainda que a interface principal perante o órgão fiscalizador, que é conhecido como Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, ela sempre vai ser feita através da controladora, né? Depois existe uma outra função que, na lei brasileira, é chamada de encarregado de proteção de dados. Essa função, ela tem uma sigla em inglês muito conhecida, que veio lá da GPDR, né, que é a lei europeia, a General Data Protection Regulation, que é chamada de DPO, Data Protection Officer. Então, muitas vezes vocês vão ouvir essa sigla, mas ela é exatamente o encarregado de proteção de dados. Esse encarregado, ele é uma função que, perante a LGPD, ele é obrigatório. Toda empresa precisará ter o seu encarregado de proteção de dados. Esse encarregado, obviamente, ele tem que ser devidamente treinado, ele tem de conhecer profundamente a LGPD, bem como as políticas, os procedimentos, toda a governança de proteção e privacidade de dados pessoais. Como eu falei, ele pode ser tanto um funcionário que é indicado e aí devidamente treinado, ou pode também fazer uma contratação de uma empresa de terceiro, né? Isso pode ocorrer também. Essa empresa terceirizada, ela é devidamente contratada e começa a prestar um serviço de encarregado de proteção de dados ou DPO, né? Isso no caso de CNPJ, e também pode ser contratar uma pessoa também física para fazer essa prestação, né? Isso também é possível. E aí, uma vez feito tudo isso, é importante para, digamos, permitir que tudo isso, no final do dia, seja devidamente operacionalizado. Então, para isso é importante fazer uma sessão, que nós chamamos de um workshop, em que os colaboradores da empresa são comunicados desses novos procedimentos, dos novos processos, das novas políticas,
de proteção e privacidade de dados pessoais e sensíveis, né? Então, isso é um evento formal em que é feita toda essa comunicação